estratégico. Aí, isso foi feito inicialmente com um grupo determinado pelo colegiado do PPGIT. Esse grupo discutiu, gerou um planejamento estratégico. Na sequência, a gente fez uma disciplina anterior a essa que nós estamos aqui hoje. Os alunos foram trazidos para nos ajudar a construir o planejamento estratégico, e agora nós temos uma segunda disciplina que ela tem como função implementar ações relacionadas ao planejamento estratégico. Então, agora, o objetivo já é ver ações acontecendo. E assim como a disciplina do semestre passado, a gente fez bancas de avaliação, o Croco participou de uma delas, né, Croco? Então, você tem um histórico aí, você lembra? Então, agora nós estamos já na segunda banca, e só lembrando aqui, ó, a gente definiu no planejamento estratégico que a missão desse curso é formar protagonistas multidisciplinares capazes de transformar a sociedade por meio da inovação tecnológica, e a visão de ser um programa de excelência com um corpo docente atuando e liderando parcerias e projetos de alto impacto acadêmico e social, formador de profissionais capazes de atuar e liderar projetos complexos na área de inovação. Com base nessa missão e visão, a gente estruturou os 4 eixos de ação que foram feitos da seguinte forma: você quebra a missão em duas, que uma é formar protagonistas multidisciplinares e a outra é transformar a sociedade. Isso leva a 4 eixos de ação. Uma ação de definição e valorização do docente, a outra de aprimoração da formação do discente, e outras 2 que gerar impacto interno e externo ao FMG. Então, com essas 4 frentes de ação, esses 4 eixos de ação, a gente estruturou essa disciplina, que ela começou em março, a gente já teve uma banca de análise para estruturar as ações que estão sendo implementadas no dia 11 de abril, e hoje estamos aqui todos para ver a apresentação dos 3 grupos, as duas, né, a missão de impacto externo e interno ficou com um grupo só. Então, nós temos 3 grupos que vão apresentar as ações que estão sendo implementadas para melhorar, vamos dizer assim, o perfil, a atuação do docente no programa, o outro grupo do discente no programa, e o outro grupo, o impacto interno e externo. Tá? E, além de chamar a comunidade toda, a gente pediu ao Croco e ao Fresar que tivesse um papel de avalista, de análise do que está sendo apresentado e que fizesse suas considerações. Então, feita essa rápida apresentação, gente, de poucos minutos, nós vamos estruturar agora as apresentações. Vamos começar com o grupo A, o eterno, igual eu com meu nome Ado, eu era sempre o primeiro da chamada, tá? Então, o grupo A vai começar e ele tem de 5 a 10 minutos para fazer a sua apresentação das ações que estão fazendo no eixo docente, tá? E eu entendo que é a Gabriela, né, Gabriela? Isso, Ado, sou eu mesma quem vou falar hoje aqui com vocês. Boa tarde, pessoal. Você já conseguiu projetar aí, Gabriela, ou você não tem nada? Ainda não, a Jane está projetando para a gente, já deve aparecer. Conseguem ver todo mundo? Conseguimos sim, seu tempo está correndo. Beleza, ótimo. Então, a gente vai falar, né, um pouquinho do engajamento docente, nessa fase 2 de implementação. O nosso time é a Alessandra, a Carla, eu, a Jeane, a Juliana e o Tiago, né, tendo aí como professores, mentores Ado, Alan e Rochelle. A gente vai apresentar primeiro aí para vocês um protótipozinho, né, do nosso aplicativo, né, que a gente está gerando, a Polaris, né? Não está indo não, Jeane? Quando você clica no link, tô vendo que está passando direto. Não tá, peraí, eu vou compartilhar outra tela e volto nela, tá, pessoal? Tá Desculpa. bem. Querem que eu compartilhe aqui?
Não sei quem falou, mas pode. Ô, Ronise, já está Já no jeito. aqui. Só um minuto, deixa eu passar para... Ô, Gê, quer que eu compartilhe aqui, Gê? Já está na tela, é porque eu tive que abrir, pessoal, desculpa. Tá. Gabi, se você quiser ir falando alguma coisa, tá? Para eu poder tocar, viu, pessoal? Não sei se a Gabi caiu aí, gente. Mas vocês querem que eu continue aqui? Acho que pode voltar na primeira, né, Gê? Acho que é melhor, né? Isso. Então, gente, vou continuar enquanto a Gabi não entra. Esse é o nosso... Juliana, tá, gente? Prazer aí. Algumas pessoas eu não conheço ainda, né? Alguns professores. Então, esse é o protótipo do nosso aplicativo, né? Para quem não viu ainda, a nossa proposta é exatamente fazer o match entre professores e docentes. Ti, qualquer coisa você me complementa, tá bom? Ah, tudo bem. Então, esse é o protótipo do aplicativo que vai fazer essa conexão, ou seja, na proposta de achar realmente essa conexão entre o docente e o discente, né, na procura, então, de um professor orientador, né. Então, na primeira tela, a gente, né, chamou esse aplicativo de Polaris, né. E aí, seria, a gente, né, colocou essas telas mostrando exatamente a necessidade, né, o elo que você teria para iniciar a sua jornada dentro, aqui a gente simulou, né, todos os envolvidos aí no nosso programa de pós-graduação, né, então, tanto discentes querendo entrar, quanto os docentes aí. A gente simulou a Alessandra, né, que é a nossa participante do grupo, uma vez que ela não tem orientador ainda, então a gente simulou dentro da proposta dela, ela faria esse preenchimento, né, com seus dados do aplicativo, e aí ela responderia algumas perguntas, então, né, a gente fez essa simulação a princípio, gente, com alguns professores, alguns docentes, né, e alguns alunos também, tá? Então, a gente tem foi realmente um início aí, uma simulação. Então, a gente teria aí essas primeiras perguntas, né, ela falaria um pouco da sua rotina, os horários que ela prefere com a intenção de orientar, enfim, como que ela preferiria fazer essa orientação, se é presencial, online, híbrido, né, na sequência ela falaria um pouco sobre as suas habilidades, ela colocaria aí em ordem, né, do mais importante para o menos importante em relação às suas habilidades, principais motivadores, né, no seguinte, o que mais te motivaria no estilo aí passando uma questão do comportamental, né, e ela realmente colocaria da ordem crescente aí, né, do que é mais relata sobre o seu comportamento e menos relata. Aqui também ela escolheria qual que é o estilo comportamental que ela mais acredita ser né, relativa à sua personalidade. A área de concentração, né, então ela poderia marcar uma ou mais áreas que elas teriam interesse em trabalhar, né, palavras-chave que definiriam essa área de interesse para ela. A interdisciplinaridade, então, dentro dessas áreas, né, quais são as áreas de concentração, ela escolheria entre 2 a 4 para relacionar com a sua temática principal de projeto. E aí, ele, então, faria esse match, né, a partir dessas perguntas, né, a gente já teria uma base de dados dos docentes, então ele faria essa sincronização, né, sincronização de linhas de pesquisa, identificaria esses orientadores e faria, então,
essa formulação do painel de sincronização, até encontrar o orientador que mais tem compatibilidade com todas essas questões, tanto pessoais, como profissionais, como de comportamento e motivações, né? Então, no caso, a gente fez essa pesquisa, e aí deu, vamos dizer assim, 88% de match com o professor Rochelle, né? E falaria um pouquinho do currículo do orientador, enfim, e aí teria essa possibilidade de você conversar diretamente com o orientador. E aí, vamos dizer, em primeiro lugar, segundo e terceiro, né? Então, a segunda compatibilidade seria o professor Alan, e o terceiro seria o professor Ari, tá certo? Em termos de porcentagem, o que mais estaria compatível aí com esses temas? Então, a questão pessoal, profissional, comportamento e motivações, tá? Então, esse é o modelo, nossa proposta, nosso modelo de aplicativo. Então, como é que funcionaria essa metodologia, né? Primeiramente, seria feita uma informação, coletaria essas informações do discente, né? Uma ação segunda seria as informações do docente, do perfil docente, e aí o terceiro seria esse cruzamento de informações, dando esse match, né? A partir do primeiro, segundo e terceiro mais compatíveis. Então, a gente fez essa simulação, como eu disse, com a nossa aluna, a Lê, né, porque ela está procurando realmente um orientador, né, e aí, diante dessas respostas, quais as afinidades, as características comuns, enfim, né, o que estaria mais conectado aí com o que ela, né, gostaria de trabalhar e sua área de interesse, tá? Então, aí ela vai seguir esses caminhos, né, conforme a gente mostrou no aplicativo, né, nessa prévia, né, ela vai, então, fazer essa inscrição, responder os dados pessoais, os seus dados acadêmicos, muito similar ao preenchimento quando a gente faz para entrar no programa, né? E aí ela vai responder algumas perguntas, né? Isso vai gerar alguns gráficos, né? Fazer essas comparações, e a gente utilizou essa metodologia, né? Para fazer essas comparações entre os professores, entre ela, como discente, e os professores, né? E aí chegaria-se, então, a uma porcentagem mais adequada, né? Mais que converse mais que relacione, então, o discente com o docente, tá certo? Aí a comparação de competências, uma comparação de habilidades, e aí mostra, né, assim, a partir desses gráficos a gente consegue ter essa leitura de, né, quais pontos se aproximam mais, tá, gente? Então, por esse gráfico, a gente vê aonde que a gente tem a proximidade maior, né, que no caso o Rochelle teve maiores proximidades. E aí, então, depois ele faz esse cálculo de porcentagem, vê qual professor teria mais relação, então, com a Alessandra, e ela poderia, né, encontrar. Tá? Então, aplicando esse cruzamento, a nossa metodologia é aplicar o cruzamento com as palavras-chave de interesse dela, por área e pela linha temática, e realizar, então, esse cruzamento das informações e o match, a partir de um levantamento que a gente também vai fazer, né, com todo o perfil docente, né, as palavras-chave, a temática de trabalho dos professores, né, enfim, o campo de trabalho, as linhas de pesquisa, e tudo mais, para a gente conseguir encontrar, então, essa relação, tá certo? E aí, né, a gente apresentaria, então, a partir a gente estipulou um cronograma para um plano de ação, né, então, para ter a coleta de dados, a metodologia, né, então nós estamos nesse processo, a validação da metodologia do MET, né, isso que a gente está agora, né, depois uma análise de sensibilidade, né, ampliar. Já deu tempo aí? Deu sim, 10 minutos exatos agora. Obrigada, gente. Obrigado por ficar perfeitamente no tempo, 10 minutos. Aviso à turma que a gente discute tudo no final, tá? Senão a gente periga não ver tudo. Então, com isso, eu passo a palavra para a Fernanda para apresentar o grupo B, que é em relação aos discentes agora e não à atração dos docentes, né?
Joia. Então, boa tarde, pessoal. Vou apresentar aqui o eixo B, né, cujo objetivo é aprimorar a formação discente agora na fase de implementação. Dentre aí, né, ano passado a gente fez um mapeamento dos principais desafios relacionados aos discentes dentro do programa, e dentro de um rol de ideias que a gente levantou para superar esses desafios, a gente selecionou 3 ações, pensando principalmente na nossa capacidade aí de operacionalizar essas ações e já apresentar alguns resultados no curto prazo, mas também pensando em ações que perdurem, né, para o programa, que efetivamente tragam melhorias mais concretas. E essas ações, elas vão corresponder também à jornada do discente, né, desde quando essa pessoa é candidata ao programa, até perpassar pelo programa e chegar ao final. Então, a gente selecionou 3 ações. A ação 1, relacionada aí a melhorias no processo de seleção, a 2, ao mapeamento de trilhas formativas, e a ação 3, ao mapeamento de produtos técnicos e tecnológicos. Vou falar sobre cada uma dessas ações agora. A ação 1, então, relacionada ao processo de seleção, o que a gente já fez? A gente conversou com os membros que já fizeram parte da banca, né, do processo seletivo do PPGIT, para entender como ela funciona e também sobre pontos que poderiam, né, ser melhorados. E também a gente já começou a promover ações de divulgação do processo de seleção, pensando aí justamente em aumentar, né, o topo aí do funil para aumentar a demanda, o conhecimento sobre o programa. De entrega aqui dessa frente de ação, a gente espera, então, um edital do processo seletivo modificado, produzir um documento com sugestões e orientações para a banca, né, sugestões de perguntas, e também a realização de eventos para apresentação do programa, que a gente está chamando de PPGIT Talks. Como resultado esperado ao final, né, essa mudança no processo de seleção, justamente o aumento, então, dessa demanda e do conhecimento do programa, né, pela comunidade, e a qualificação do perfil do candidato, que já vai conhecer mais do programa, né, os seus propósitos, o que o programa busca. Dentro dessa frente, a gente já realizou algumas ações de divulgação e já temos alguns resultados parciais. Então, a gente fez um evento online para apresentação do programa, a gente teve aí 104 visualizações e um aumento de inscritos no canal. A gente está usando o Trello como ferramenta para gestão das redes. Nesse Trello, a gente já tem roteiros prontos, templates, ferramentas, justamente para apoiar essa continuidade, pensando na gestão do conhecimento do programa, né, para que essas ações tenham continuidade. E também a gente já está tendo maior engajamento nas redes, uma maior procura pelo programa no LinkedIn, com um aumento aí de procura e de seguidores, e também um aumento no Instagram, com as postagens sobre os pesquisadores, sobre o edital de processo seletivo, sobre os eventos que a gente está fazendo, e também sobre as ações que os alunos e os professores participam. E aqui um relato pessoal que eu, né, depois de participar junto com o professor Aldo no primeiro PPGIT, já tive uma procura pessoal também no LinkedIn, para as pessoas que querem conhecer mais do programa. Pensando agora, eu vou falar da frente 2 aí, da ação do mapeamento de trilhas formativas, que é esse convite que a Ronise está fazendo incessantemente aí no chat, porque, né, já começando ali do desafio, o desafio de participação dos professores via questionário, que a gente sabe de todas as dificuldades em relação ao preenchimento. Inclusive, esse já é um ponto de mudança de estratégia que a gente está tendo para poder fazer entrevistas presenciais. Então, a gente está marcando algumas agendas presenciais para poder ter mais insumo, porque até então a gente tem 8 respostas no questionário, e a gente sabe que esse número poderia ser muito maior. Então, eu reforço esse convite que a Ronise está fazendo. Né, e além disso, o que a gente já fez? A pesquisa dentro da CAP sobre programas interdisciplinares, e a gente está fazendo, então, esse levantamento com os professores para a gente poder ter diretrizes, né, no sentido de serem orientativas, de trilhas relacionadas a cada linha de pesquisa e o núcleo comum. Então, como entrega ao final, a gente espera ter essa estruturação dessas trilhas, como sugestão, né, para cada linha de pesquisa, para qualificar aí o aluno no formato,
teoria e metodologia, né, em termos de pesquisa, projeto, para a gente melhorar essa qualificação aí dentro da trajetória do discente no programa. Essa ação a gente ainda está colhendo, então, essas informações para poder estruturar as trilhas. E partindo aqui para a terceira frente de ação, que é o mapeamento de produtos técnicos e tecnológicos, o que a gente já fez? A gente fez benchmark com outros programas de inovação para pensar, né, nesse produto final que o aluno produz, e também a análise do relatório da CAPES. Como entrega, a gente espera, né, ter uma minuta de resolução sobre esses entregáveis, então, para titulação, e também orientações, né, principalmente aí para os discentes, para essa elaboração de dissertações e teses, pensando aqui numa estrutura, né, para o aluno seguir. E essa proposta, ela visa contemplar as diversas áreas do programa, né, áreas tecnológicas e também de gestão, justamente para abarcar outras possibilidades, além só de produtos tangíveis, né, mas melhorias em termos de gestão. E essa entrega, né, é como entregar esse novo capítulo também. Os resultados parciais, então, a gente já tem essa descrição desses produtos técnicos e tecnológicos, e também a minuta para alteração do regimento, e como resultado final, a gente espera, então, justamente essa mudança no regulamento e qualificar essa produção científica e tecnológica do PPGIT, esse resultado final que é produzido pelo aluno. Então, essa expectativa é apoiar toda essa experiência, né, do discente aí dentro do programa. A gente já tem aí mais de metade das ações realizadas. Estamos nessa fase, né, de colher mais insumos para poder propor as trilhas formativas. Temos, então, aí 14% das ações em progresso, 30% a fazer, e as próximas ações é justamente dar encaminhamento a esses documentos para aprovação em colegiado. A gente está continuando realizando webinários sobre as linhas de pesquisa agora no YouTube, e implementar essas mudanças, estruturar e publicar as trilhas formativas para a gente concretizar aí essas ações por frente de trabalho. Muito obrigada. Passo a palavra para o próximo grupo. Perfeito, Fernanda, obrigado. Você apresentou em 9 minutos, tá excelente também. E eu passo a palavra, então, para a Tamires, que vai falar agora dos impactos interno e externo do programa. Sim, pessoal, só confirmem para mim se eles estão vendo a tela, por favor. Tudo sim. Ok, boa tarde, pessoal. Meu nome é Tamires e hoje vou apresentar para vocês os resultados e ações tomadas pelo grupo C e D. Os discentes são ao todo 8 e como mentor temos o Rochel Lago. Bom, como foi dito pelo Arno, a gente tem uma missão na pós-graduação de formar protagonistas multidisciplinares capazes de transformar a sociedade por meio da inovação tecnológica. Dentro dessa missão, o grupo C ficou com o intuito de gerar impacto externo à FMG e o grupo D gerar impacto interno à FMG. Dentro disso, a gente teve alguns objetivos, né, algumas estratégias que a gente tomou como base. A primeira delas foi o plano de comunicação, que tem como intuito elaborar um plano de comunicação visando aí alcançar os atores relevantes relacionados ao programa, por meio de diversos canais de comunicação. E também aumentar o reconhecimento da pós-graduação por parte dos atores relevantes. Em relação à segunda estratégia, que seria o programa de estágio, a gente tem como objetivo estruturar um programa de estágio voluntário em empresas inovadoras, organizações do terceiro setor e organizações governamentais. E como última estratégia seria promover a interação entre os atores do ecossistema, que tem como objetivo aí fortalecer e fomentar o ecossistema de inovação e empreendedorismo na UFMG. E vamos falar agora, então, de cada uma das ações que foi tomadas. A primeira dela, em relação ao plano de comunicação, ele vai funcionar com um mapa que orientará todas as ações do programa, para aumento da visibilidade e alcance do público-alvo de forma estratégica. As atividades que foram desenvolvidas foi a definição do objetivo de comunicação ainda pós-graduação, e também a gente já fez aí de 2 às 3 reuniões com 3 diferentes fornecedores que podem elaborar esse plano de comunicação para a gente, que foi a empresa CRIA,
setor de comunicação aqui da UFMG, a Valesca Peró e a Thaís Cardoso. E aqui, principalmente, a gente tem um pouco aí de quais as etapas que a gente teria, que é basicamente o diagnóstico, que seria mapear os atores relevantes que a gente quer se comunicar, plano de ação e implementação, então, desse plano de comunicação. Aqui, inicialmente, esse plano de comunicação, ele vai ser estruturado pelos próprios alunos do programa, com o objetivo de fomentar o protagonismo aí dos alunos. E após essa decisão que foi tomada, surgiu aí uma proposta de trabalhar junto com a Valesca Peró, que foi uma das que proporcionaram uma proposta, né, de elaboração do plano de comunicação, para ela auxiliar os alunos do programa, para auxiliar nesse direcionamento, né, para os próprios alunos fazerem esse plano de comunicação, sendo que essa parceria ela vai ser de forma gratuita. E como o próximo passo, então, dessa primeira ação, seria uma reunião com a Valesca, que vai acontecer hoje mesmo, após a aula, para discutir aí os primeiros passos para a execução e elaboração desse plano de comunicação. Em relação à segunda ação, que é o programa de estágio, as atividades desenvolvidas pelo grupo já foi a apresentação dessa estrutura inicial do programa de estágio para algumas organizações, a exemplo do BHTEC, CTIT, Fundep, Inova, FAPEMIC, Scalab e Atropos. E também temos mais algumas reuniões agendadas, que são com a empresa Eulincoln e com Felício Roxo. Após essas reuniões que já aconteceram, então, os alunos da pós-graduação do grupo já elaboraram um questionário para identificação das demandas de estágio de cada uma dessas organizações. E algumas demandas elas já foram mapeadas, especialmente no caso da CTIT, Inova, Tropos e para o Scalab. Aqui eu trouxe alguns exemplos das demandas que já foram mapeadas, a exemplo do Scalab, que aí a gente tem demandas de alunos que venham trabalhar com mentorias para equipes de universidade com a finalidade aí de desenvolver o negócio e escalonamento da tecnologia. A segunda demanda fornecida pelo Scalab seria desenvolver, né, em conjunto com os alunos, estudos de mercado e análise financeiras, né, que são os estudos de viabilidade técnica e econômica. Também a gente trouxe alguns exemplos da Tropos, que seria aí muito relacionada à implementação de uma plataforma digital para o programa de inovação. E a Tropos, ela gostaria de um aluno aí para auxiliar na busca de conteúdos e ferramentas de inovação, que agreguem valor aos produtos oferecidos na plataforma. E a segunda aí de 3 demandas seria para auxiliar na jornada de dados, que ele seria auxiliar em um projeto de construção da estratégia de Tropos, que tem objetivo coletar e analisar os principais dados de inovação nos produtos dele. E aqui também outra ação que foi tomada em relação ao programa de estágio seria como seria feito esse estágio, né, a estruturação das fases que ocorreriam. A primeira delas, que a gente já fez, né, já está em andamento, seria a prospecção de demandas, que seria essa busca ativa aí por empresas e organizações que possuem essa demanda, e também a apresentação desse programa de estágio para essas organizações. Uma segunda etapa seria a definição de demandas, que seria exatamente o envio desse formulário que foi estruturado pelos alunos para mapear essas demandas, né? A terceira etapa seria a busca e seleção de alunos, que é exatamente a etapa onde a gente está hoje em dia, com as demandas já mapeadas, principalmente da CTIT, Scalab e da Tropos. E também, após essa busca e seleção de alunos, a gente faria a entrevista e seleção, né? Nesse caso aqui, a entrevista e seleção seria por parte da empresa e seria acompanhada de perto aí pelo programa de pós-graduação. Posteriormente, a gente teria uma etapa de estruturação e trâmites burocráticos, né? Que seria a elaboração do plano de estágio, assinatura de contrato, entre outros. E, finalmente, uma sexta etapa aí seria o desenvolvimento do estágio, né? Que é onde o aluno vai desenvolver as atividades propostas pela empresa ou organização. Por fim, seria a finalização do estágio,
que seria aí uma elaboração do relatório final, né? E a apresentação também, a gente tem esse intuito de apresentar os resultados para o programa, visando principalmente aí também corresponder com o plano de comunicação, aumentar um pouco da visibilidade do programa. Divulgação do MVP, né, que seria o que eu falei anteriormente, divulgação nas redes sociais. E aqui, para cada uma dessas etapas, a gente planeja utilizar a metodologia 5W2H, que é definir para cada uma dessas etapas, por exemplo, qual que é o objetivo de cada uma dessas etapas, por que a existência dessa etapa, quem seria responsável, né, por essa etapa, quanto, onde e quando e como aconteceria essas etapas, né? Essa atividade também já está sendo desenvolvida pelo grupo. E, finalmente, em relação à ação 3, que aí é promover a interação entre os atores do ecossistema, aí a gente está muito fazendo a conexão com os principais atores do ecossistema de inovação da UFMG, como, por exemplo, a CTIT, Funtep e BHTech, e está relacionado muito aí ao plano de comunicação e principalmente ao estágio que a gente já está estruturando e desenvolvendo. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado, Tamires. Apresentação em 8 minutos. E com isso, gente, bom, primeiro, parabéns, viu, Gabriela, Fernando, Tamires, obrigado por apresentar aí de forma muito clara e muito tranquila os trabalhos, as propostas e as implementações. E agora a gente vai chamar os nossos consultores aí que vão fazer uma análise, e eu vou manter a ordem alfabética e propor que o Frederico fale antes do Marco Aurélio, a não ser que vocês queiram inverter. Não, pode manter a ordem alfabética. Para mim tá bom. Eu Então acho vai que lá. talvez o Marco Aurélio está mais assim para a parte C, né? Talvez mais eu poderia contribuir mais na parte A e B, né? Mas vamos ver. Então, queria assim parabenizar, né, os grupos, né, acho, de trabalho. Eu acho que foi, quer dizer, primeiro a iniciativa, né, do programa, da coordenação do programa para o planejamento estratégico, agora que já está assim na fase de implementação de ações mais específicas. Eu acho que tá, e aí claramente assim, a gente vê o protagonismo, né, dos estudantes. Eu acho que está sendo muito bom e totalmente dentro da missão do programa, né? Assim, eu acho que então, eu acho que isso está sendo muito legal. Bom, assim, em relação à etapa A, um comentário, eu acho que assim, importante também, eu acho que essa conexão, né, essa aproximação docente-discente, né, porque no processo seletivo essa interação não ocorre necessariamente, né, então eu acho que tem que ter realmente antes até do processo seletivo, às vezes não tenha, não acontece, que às vezes é até interessante acontecer antes também, mas assim, uma forma, eu acho, virtual de procurar realmente promover e ter uma chance de sucesso nessa aproximação. Então, eu acho que está sendo legal, assim, a proposta, quer dizer, eu acho que, tradicionalmente, eu acho que a aproximação, ela ocorre mais na forma, assim, mais da compatibilidade, assim, do interesse do candidato para a linha de pesquisa, né, do professor. Aí, não necessariamente envolve características pessoais, né, como habilidade e motivação, que eu acho que é interessante, mas eu fico também um pouco com preocupação, porque muitas vezes esse matching, né, que a gente acha, deu matching, né, e às vezes esse matching, assim, na vida real, ele acontece, ele demora para acontecer, né, e às vezes a gente acha que tem um match ótimo, e às vezes observa que o match não deu muito certo, o contrário. Então, eu acho que isso, tem que tomar um certo cuidado. Eu acho que assim, tem uns parâmetros que eu acho que são bem objetivos. Eu acho que é de linha de pesquisa, área de concentração,
Agora, as características pessoais, assim, eu estou só provocando, né? Eu acho que a turma aí, né? Eu fico com dúvida mesmo, porque eu acho, pelo menos na minha experiência, as coisas não acontecem se eu falei, eu sou assim, eu sou desse jeito, e vai dar certo com você que falou também que está daquele jeito. Então, bom, isso é, bom, pela minha experiência pessoal. Então, eu acho que isso então seria uma primeira provocação para a turma A aqui. Para a turma B, eu acho que assim, a questão da formação discente, eu acho que isso realmente é mais, assim, talvez a minha praia, pela minha experiência com a CAPES, né? E eu acho que assim, o que eu vejo, que eu acho que a questão do protagonismo está sendo muito bem assim, explorada, como eu comentei. Agora, eu acho que dentro da missão do programa, eu acho que tem a formação de protagonista multidisciplinar. Eu acho que a multidisciplinaridade, eu tenho a impressão que ela está sendo um pouco, poderia ser mais explorada. Eu acho, principalmente, eu acho na questão formativa, eu penso assim, porque eu vejo assim, bom, tem a interação com o fora, que a gente está na questão C, fora da universidade, assim, com os atores do ecossistema, né? Isso é uma coisa. Agora, para mim, a multidisciplinaridade, ela envolve um trabalho interno, né? Se nós temos na verdade, associando assim, várias disciplinas, né, dentro no mesmo programa, então tem um trabalho interno, eu acho que tem que ser feito do aluno ter acesso a essas várias disciplinas, poder integrar e ter uma visão integrada do conjunto. Eu acho que, assim, por enquanto, eu penso que as ações, eu acho que tem ações específicas que poderia ser voltada para a promoção da multidisciplinaridade. Então, posso citar alguns exemplos assim, rapidamente. Eu acho que, por exemplo, nas teses, tem orientador com orientador de diferentes áreas, eu acho que isso é área de concentração. Do núcleo comum, das disciplinas do núcleo comum, poderia ter professora, eu acho que está acontecendo, mas eu acho que talvez pode ser ampliada. Docente de diferentes áreas de concentração. Disciplina de seminários também, com temas transversais, né, que atrai todos docentes de diferentes áreas. A organização do evento, do encontro anual de pós-graduação, onde os alunos apresentam os seus trabalhos. Eu acho que isso eu sinto muito falta no programa. Estou sendo crítica, né, tá, gente? Eu acho que aí a oportunidade de interação entre docente, entre discente e docente com discente, eu acho que são eventos que são muito, normalmente, pelo menos na experiência com outros programas, que são muito importantes. E disciplina de tópico, eu acho que foi comentado disciplina de estágio, o estágio fora da universidade, mas também pode ter estágio dentro dos próprios laboratórios, de laboratórios de grupos diferentes. Talvez estágio de curta duração, ter uma experiência, uma vivência, eu acho que isso também seria interessante. Então, eu acho que assim, eu acho que assim, a questão da formação também, eu acho que é importante a gente ter um outro ponto também que me parece importante, ter claro, saber exatamente o que estamos querendo, para o que estamos formando alunos, né? Ou seja, a caracterização do perfil desejado do egresso, eu acho que ele precisa também ter eu tenho uma ideia, né? Se a gente fala da questão do formar alunos, atores, né, para atuar no sistema, no ecossistema de inovação, claramente, eu acho que é isso a ideia, mas talvez a gente pode ser um pouco mais específica, fuçar um pouco mais, ver realmente quais são as habilidades que estamos querendo desenvolver, né? Eu acho que isso é uma questão que, em termos de formação, eu acho que poderia ter, talvez a gente poderia trabalhar mais isso, né? Eu acho que uma das coisas também não sei se isso está sendo colocado, mas assim, pelo menos que está sendo valorizado na avaliação da CAPES, na área CB2, né, a questão da formação ética do aluno. Então, dá muita importância a essa questão da formação ética,
ética em pesquisa, entra, se for o caso, o uso de animais, boas práticas, né? E às vezes tem boas práticas também na interação universidade-empresa, talvez que implementar, eu acho que talvez tenha alguma disciplina, eventualmente, de tópicos nesse sentido. Eu acho que em relação à questão eu acho que da formação discente, eu acho que eu dei uma volta aí rápido, que eu estava, pelo menos o que eu estava pensando que poderia ser útil aqui na casa para complementar em relação agora ao impacto interno e externo, eu acho que as propostas, eu acho que essa disciplina, proposta de estágio, muito interessante, eu acho da forma que ela está sendo estruturada. Eu acho que a gente tem que tomar também talvez um certo cuidado, pensar a questão da duração, né, dessa disciplina, porque temos uma disciplina já no mestrado profissional de estágio, treinamento e inovação, mas que é muito longa, se exige 90 horas, né, e talvez para um aluno que está fazendo, também que vai desenvolver também seu projeto de pesquisa em paralela, pode ser complicado. Então, talvez essa questão da duração, o estágio pode ser, talvez, como que a gente fala, ela pode ser colocada para ser uma duração, sei lá, tipo 30 horas, um estágio de curta duração mesmo, que seja uma experiência, para que não seja realmente toma tempo demais do aluno. Mas é uma experiência fantástica, eu acho que da forma que está sendo colocada, eu acho que todas as iniciativas também que envolvem as redes sociais e todas as ferramentas digitais, eu acho fantástico, no caso, todos os grupos, né, o grupo A, C, eu acho que vocês estão de parabéns. Joia. Obrigado, Frezar. Croco, eu passo a palavra para você. Tá. Obrigado. Antes de mais nada, agradecer o convite mais uma vez para estar aqui e comentar. Eu vou fazer... em primeiro lugar, eu quero dividir um pouco os comentários. Sim. Primeiro, um comentário mais geral sobre o ponto de vista da disciplina em si. Quer dizer, porque os alunos estão sendo treinados a fazer planejamento estratégico, né? Então, tem que ter, não é só o planejamento estratégico que eles estão fazendo, mas também a forma que eles estão desenvolvendo o planejamento. Então, assim, e aí, em primeiro lugar, eu queria destacar que, do ponto de vista do método, os três grupos apresentaram uma metodologia para desenvolver, da mesma forma que foi feito da outra vez, na outra banca que eu participei, quer dizer, a metodologia está ok, assim, do ponto de vista de tentar ter a proposta com início, meio e fim, dialogando com a visão, a implementação tem um diálogo com as metas e com a visão e a missão, quer dizer, esse diálogo, as ações estão relacionadas com o que foi. Então, nesse primeiro momento, só reforçar essa questão de que tem método, tem tecnicalidade ao desenvolver o planejamento. Parou o meu, gente? Não, tá legal. Não, então tá bem. Pararam vários, eu estou achando que o meu... Bom. Não, sua voz está fluida. Tá, beleza. Então tá ok. Vou comentar um pouquinho de cada um, complementando o que o Frezar já disse, eu acho que ele colocou boa parte do que eu queria falar, mas antes eu queria alguns esclarecimentos que não ficaram claros na apresentação para poder fazer o comentário. Em relação ao grupo A, eu entendi que está se propondo uma plataforma, que eu não sei se está sendo desenvolvida ou se já existe, onde o aluno preenche um formulário e, do outro lado, ele vai fazer um match com o professor. Pergunta 1. É um aplicativo que já existe, que está sendo utilizado, né? Porque eu quero saber quem montou esse algoritmo, o que esse algoritmo está querendo captar. 2. As informações do outro lado, o professor também terá que preencher, ou o programa vai buscar em outros locais as informações dos professores. Eu acho que essa informação é importante.
Se puder me dar, antes de eu continuar os comentários. Sim. Eu posso falar, Grupo A? Falarei. Perfeito, Ti. Gente, primeiro, boa tarde, professores, novamente. A questão é que ainda existe a ideia do aplicativo, professor Crook. Então, foi validada a metodologia na banca passada, da forma que nós coletaríamos os dados e transformaríamos essa métrica para a gente chegar no MED. Então, tudo está na base das ideias, né? E são diferentes bases de dados de coleta. O que aconteceu no semestre passado, que a gente já tem uma base relevante, especialmente das linhas temáticas dos professores, né, e a divisão por área de concentração, que é um ponto importante para a gente avaliar, porque avaliaremos pelas palavras-chave, né, então ela tem a ver com a linha temática do professor, e também utilizaremos a base de dados do Quem Somos, do Somos UFMG, para buscar dentro dos trabalhos relevantes dos professores aquelas palavras-chave que teriam relação com a linha temática. Então, nada mais do que um cruzamento de vários bancos de dados, e o algoritmo não está pronto. Tá? Então, é só o desenho mesmo do que pode ser feito junto com a coordenação do professor Alan. Tá, então, só para... Então, beleza, ótimo. Então, os comentários, vamos lá. Eu acho, sim, relevante a não colocar o professor para preencher mais uma base de dados. Essa é uma preocupação muito clara da relevância, da disponibilidade do professor ir lá e preencher, além daqueles que ele já preenche no dia a dia. Quer dizer, para isso dar o sucesso, quer dizer, se chegar para os professores e falar, preenche mais uma base de dados aqui, e principalmente, porque você está usando uma base de dados, no caso dos alunos aí, listando qualidades que não são dos alunos, que são iniciativas, são qualidades subjetivas que ele se autoavalia. E eu estou curioso para ver como é que você confronta isso com a base de dados que tem do professor, que não tem nenhuma qualidade do professor do ponto de vista subjetivo. Se ele é paciente, impaciente, se ele tem tempo, não tem tempo, se ele gosta de iniciativa ou se ele gosta de alunos menos iniciativos. Isso é uma dificuldade no MET. Não é um Tinder, né, gente? Isso aqui não é um Tinder. Nós não estamos preenchendo as características pessoais da gente. Então, isso que eu acho que a iniciativa é super legal. Quer dizer, do ponto de vista do professor, ele pode ser até um conjunto de informação que ele tem, né? Mesmo sendo autodeclarado, é um conjunto de informação que ele tem. Porque isso acontece, só para saber, gente, isso acontece. Os meus orientandos, eu checo, eu pergunto para quem já deu a aula como é que é, não é só o currículo do aluno que vale a pena, que escolha se aceita ou não aceita a orientação. Tem outras questões que estão envolvidas. Nesse caso, nós não vamos ter... E aí eu fiquei muito curioso como é que foi feito aqueles triângulozinho, loganozinho, para ver quem dá match e quem não dá match. Eu fiquei muito curioso com aquilo. Então, a minha preocupação é essa, do ponto de vista... Assim, o modelo, a ferramenta, eu achei super legal. Principalmente por orientar o aluno na porta de quem ele bate. Né? Não sei até que ponto você pode utilizar essas informações dos professores, consegue cruzar, você tem um modelo psicológico aí, não sei o quê, tem dessas coisas, como comportamental, se eles podem ajudar isso. Segundo, me ficou uma preocupação muito importante quando eu vi aquele slide comparando os MET com os professores. Qual dá mais MET? Eu não sei se tem uma questão de ética sobre o uso dessa informação. Porque se vocês fizeram os vários... A Juliana Crepaldi, eu acho que está aí, ela já pode, talvez, dizer um pouquinho melhor essa coisa. Porque vocês geraram a comparação de um aluno contra outros professores, que a gente não sabe exatamente quais os critérios. Como é que você vai utilizar essa informação? Se essa informação tem uma questão ética ou não tem uma questão ética. O pessoal das biológicas aí pode até, ou das humanidades que estão aí, podem até tratar. Porque como é que você vai usar essa informação? Quem vai ter acesso a essa informação? Pô, fulano teve match. Aí tem um professor que não dá match com ninguém.
como é que o uso dessa informação que foi gerada, ela pode ser... Então, talvez tenha uma questão ética aí que tenha que ser ponderada sobre esse uso dessa coisa. Eu não uso o Tinder, mas não acredito que lá no Tinder tem uma estatística ao público de quem me deu match, quem não deve quantos match eu tive lá ou quantos eu não tive. Então, é só tomar um pouco de cuidado nesse ponto. Então, para esse grupo, seria essas observações que eu faria. Tá? Há uma ferramenta que agiliza, né, vocês encontrarem um professor, eu acho fundamental. Agora, como essa informação vai servir para o outro lado, é aí que está o ponto. Tá? Como é que a gente vai utilizar isso? Grupo B, eu acho que o Fresar já falou tudo, mas eu queria só reforçar duas coisas. Primeiro, é o seguinte, me preocupou muito a questão das trilhas. Porque a trilha e o diálogo que isso tem com a nota da CAPES. Porque é o seguinte, a trilha, o programa tem uma preocupação em ter a nota. A UFMG, eu tive outro dia num seminário do Vigílio, sobre inteligência artificial e ciências humanas. Né? E foi discutido muito essa coisa desse diálogo entre um algoritmo e ciências humanas, e aí a discussão sobre interações de aulas, pesquisas, de disciplinas. A UFMG tem uma grande possibilidade de criação de disciplinas mais interdisciplinares ou multidisciplinares, aí depende do conceito que você está usando. Agora, no entanto, você vai ter que dialogar com o comitê do programa. E isso é importante para você, senão você cria uma coisa que depois te dificulta lá na avaliação. É fundamental ter esse diálogo. E, principalmente, na montagem da trilha, a experiência e o webinar, o diálogo é que é importante. Você não vai pegar isso nos programas de outro curso dentro da CAPES. Você vai pegar isso com a experiência, com os programas e reforçar esse instrumento na montagem da trilha, está entendendo? Quer dizer, a discussão, a experiência, o conhecimento tácito sobre quem já tentou fazer interdisciplinaridade, quem já tentou fazer trilhas, etc. Isso é muito importante para o programa, tá? Para o resultado final. Então, eu apostaria e daria, não vi lá no cronograma de vocês, quantos webinars vocês estão planejando, etc. e tal, porque esse tipo de coisa, que é importante, para quem já montou curso aqui, sabe disso. Esse tipo de experiência é fundamental e a troca dessa experiência é fundamental. Inclusive, para você poder compartilhar visões a partir de pontos distintos. Né? O Fresar deixou isso muito claro quando ele falou. Né? E, por último, o grupo C, duas coisas. O estágio perfeito, o estágio. Tá? O estágio é sensacional, perfeito. Uma coisa que eu aprendi, aí já passando por Fundep, BDMG, BHTEC, comunicação é fundamental. Mas a comunicação é a forma. O pessoal da área de comunicação só dá a forma. O mais importante é o conteúdo. Fazer um plano de comunicação não é o mais complicado para você aumentar o seu impacto. O mais complicado é qual o conteúdo e qual a perenidade do conteúdo. Rede social é um problema, gente. Rede social é problema. Se você não está ali municiando permanentemente uma rede social, um blog que você quer fazer do curso, isso, se não tiver isso, não importa o melhor que seja o site, o plano de comunicação, etc., se não tiver o conteúdo por trás. Essa é uma preocupação muito grande, porque senão o tiro é o inverso. O tiro é o inverso. Você tem um blog que não tem postagem recorrente, ou um site que tem lá, o blog está aqui, a última postagem do blog é do ano passado. É preferível nem ter. É preferível não ter. Então, esse plano de comunicação, qualquer profissional de comunicação vai te dizer isso
pessoal que está colaborando, mas aí você tem que pensar quem é que vai dar a sustentação de conteúdo. E não espere a boa vontade de todo mundo em participar quando quiser. Não, se não tiver alguém ali fixo, mesmo que seja alguém para ficar cobrando dos outros, os professores têm que escrever 10 artigos e os alunos 10. Tem que ter uma pessoa para falar o seguinte: professor, você se comprometeu, você tem que me dar um artigo para o blog de 30 páginas no dia tal, Tem que ter uma pessoa fixa para isso. Fixa para isso. Isso é tiro e queda. O plano de comunicação, achei legal, é moderno, é legal atuar nas redes, buscar as vinculações nas redes. A universidade tem que saber aprimorar suas formas de comunicação. Sim, eu acho que a universidade ainda se comunica muito mal para fora. Eu acho que ela explora as redes de uma forma muito mal ainda. Eu, particularmente, no meu curso, pessimamente, porque fazer o plano é muito bem, fazer o conteúdo é coisa. E terceiro, e segundo, a questão das conexões e interação. Fundamental, gente, materialidade. Interação não se dá por boa vontade e nem por compromisso institucional. O BHTEC tem que conversar mais com a CTIT, que tem que conversar mais com a Fundep, que tem que conversar mais com o PGE. Tá bom, nós sabemos disso. Agora, dá materialidade. A interação se dá através de materialidade. Eu, lá no BHTEC, por exemplo, eu detesto assinar memorando de entendimento. Não serve para nada. Porque é só um desejo de você um dia fazer alguma coisa. Se não tiver um projeto, por mim, que seja, não tem. Então, essa questão da materialidade das interações é o mais importante do que visualizar as possíveis interações. E a maturidade se dá de forma diferenciada. Então, o programa ele pode se articular de forma diferenciada, ou um projeto diferenciado, ou ações diferenciadas com cada um dos atores. Não precisa ser uma integração única com todo mundo. Às vezes, a integração se dá por partes. Por exemplo, se a gente conseguir... Está tentando, qualquer dia sai. Por exemplo, com o BHTEC, levar 2 salas de aula do programa lá para dentro do BHTEC, que a gente está tentando levantar o coisa. Isso já deu uma materialidade. Vocês terem 2 salas de aula lá, já deu uma materialidade, já gerou uma forma de integração completamente diferente. E por aí vai. Então, ficar preocupado com a materialidade, que não necessariamente... Só para repetir, viu, gente? Você pode ter interações diferenciadas com os atores, não entender a interação como uma coisa única, todo mundo no mesmo pacote. O ecossistema precisa conversar mais, todo mundo sabe disso. Mas, vamos fazer uma coisa, consulta, tá? Mas não concretiza. Então, era isso, não sei se contribuí, tá? Mas eram essas as considerações. Mais uma vez, só falando do ponto de vista do processo, que é fazer desenvolvimento de estratégia, está tudo bem, viu, gente? Vocês estão na metodologia, vocês podem começar a fazer planejamento estratégico na empresa de vocês, não tem problema. Pode assumir a área de planejamento estratégico. O método está indo muito bem. Legal. Obrigado, Croco. Gente, na sequência, eu gostaria de abrir a palavra aos professores que estão participando e vou fazer um chamado especial ao Tagliati, que a gente sabe que ele fez um esforço, como ele disse aí, sobrenatural para estar aqui com a gente. Obrigado. Azel, me desculpa, mas eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu achei que minha participação ela seria avaliar a apresentação. Então, mas não é isso, fazer um comentário da banca, da apresentação e da banca, não é isso? Os comentários? Ô, Carlos, deixa eu ser muito honesto com você aqui, ó. A gente te chamou, você não pôde, aí a gente te excluiu. Só que aí depois você pôde, a gente te incluiu de volta. Agradeço. Mas essa avaliação aqui, da mesma lógica que o Croco fez e que o Fresar fez, principalmente os comentários construtivos e destrutivos, destrói coisa ruim, constrói coisa boa,
de vocês são bem-vindos, então, por favor, sinta-se à vontade aí para fazê-los. Tá, bom, inicialmente, então, obrigado aí, né, pelas duas chamadas, né, pela inclusão e reinclusão, né, do processo, mas eu percebi isso na hora da apresentação, viu, na hora que eu vi lá os nomes. Mas, olha, primeiro, assim, muitos parabéns por inserir os alunos, né, no contexto do planejamento estratégico, né, depois daquelas diversas reuniões que nós tivemos, né, e eu sempre gosto muito de ouvir os alunos, sempre no final das minhas disciplinas de graduação de pós, eu acho que a participação deles é muito importante. E essa participação do planejamento estratégico, né, como o Cro colocou, realmente ela é importantíssima, tá? E muitas coisas foram ditas, eu acho que o comentário geral que o Cro e o Fresar fizeram, né, já deu um controle de contexto geral sobre o que foi apresentado. Então, não vou ficar colocando em detalhes, porque foi isso que eu vi também aqui, tá? Bem, eu acho o seguinte, essa colocação, essa crítica que o Croco fez, né, essa questão que o Fresar colocou do match, né, vai dar match ou não vai dar match, né, isso é uma preocupação que eu tenho desde muitos anos, quando eu gostava sempre de fazer entrevista na pós-graduação, para você tentar aproximar as pessoas, né, para você tentar conhecer um pouco da pessoa, do candidato, melhor dizendo, e não simplesmente uma prova, né? Porque uma prova não mede o caráter de ninguém, né? Mede ali o conhecimento específico, né? Mas eu vou defender o aplicativo, né? Mesmo essas questões éticas que o Cro colocou, essa crítica que o Fresar, né, fez, né, nesse contexto, porque eu acho o seguinte, o que é essa avaliação inicial? Eu estou até desenvolvendo agora um software, uma equipe, nós estamos desenvolvendo um software, que a gente imaginou que já fosse dar um final da história, né? A gente já viu que não, que vai dar um bom encaminhamento para o usuário, né? Uma questão científica, mas para o usuário, e a partir dali, ele que vai ter que fechar. O profissional responsável é que vai ter que pegar o dossiê que o algoritmo te deu, e a partir daí, sim, que você vai definir, né? Eu vejo, já que o Croco citou a questão do Tinder, né? Eu acho, assim, que é um namoro, não é um casamento, né? Então, quando o orientador, né, orientado, vê, olha, poxa, primeiro aqui é o Rochelle, segundo o Alan, terceiro o Ari, né? Não vai haver, assim, uns finalmente na história, não é um casamento, né? Começa a se namorar, e a partir dali já é um indicativo. Então, eu vejo uma aplicabilidade interessante desse aplicativo, porque até uma questão para ganhar tempo do próprio professor. Como o Cro colocou bem, a minha preocupação era essa também. Quem vai preencher esse banco de dados? Mais um formulário para a gente preencher? Puxa, como é difícil, né? Mas ali já é um indicativo para ganhar tempo, né? Então, eu vejo essa questão do aplicativo, eu vejo ela como muito, muito importante, né? As questões que foram colocadas lá na multidisciplinaridade, dos seminários transversais, né, que foram colocados aí pelo Croco e pelo Fresar, eu acho perfeitas, né? Totalmente a favor, justamente por causa dessa multidisciplinaridade, né, que nós temos no programa, incluindo essa questão, essa preocupação que nós temos desde lá de trás, essa questão da CAPES, nós temos que responder a CAPES, aos números, né? Então, eu vejo isso como um grande desafio para a gente poder fazer isso, né? E até no mestrado profissional, nós temos o que vai defender, né? Qual vai ser o produto final que nós vamos colocar, tá? E, por final, aqui, esse ponto do plano de comunicação, acho que o Croco fechou bem, muito bem essa história, fez uma colocação ótima, né? Como é que nós vamos fazer isso, né? Essa participação constante que tem que ter, porque se fez uma postagem, o ano passado já não dá mais, então nós temos que ter um grupo de trabalho contínuo para fazer isso, tá? Eu acho que basicamente era isso que eu queria falar, Ado, que eu acho que foram muito boas colocações, as apresentações foram boas, as colocações do Croco do Fresar foram excelentes, mas eu acho que é assim que a gente constrói esse processo, é um desafio, né? Enfim, eu estou vendo mais isso como um namoro, né? Até a gente chegar no casamento, é basicamente isso. Legal. Obrigado, Carlos. Eu vou, novamente, depois de ter puxado a língua do Carlos aí, ó, que a gente não deixou ele escapulir de jeito nenhum,
Eu estou vendo aqui, eu não estou vendo todo mundo, tá, gente? Mas eu estou vendo a Ana Valéria aqui, eu estou vendo o Vasco aqui. Os professores que estiverem presentes, se eles quiserem fazer algum comentário construtivo, eu vou até... O povo não gosta disso, não, mas eu vou dispensar. Eu dispenso elogios, tá, gente? Essa turma aqui é todo mundo muito feliz da vida, eles não precisam ouvir elogio, não. Queremos ouvir a crítica. O Vasco levantou a mão. Vasco, por favor. Veja bem, nós estamos vivendo realmente uma crise enorme na pós-graduação, uma queda de procura. Aqui no ICB está tendo os cursos tradicionais não estão atraindo, e o único curso que está com atração e com número é a bioinformática. Então, eu acho que esse curso que está tendo, realmente, o nosso curso, tem um potencial muito grande. E eu gostei muito do que eu vi dos alunos. Logicamente, essa parte toda ética foi levantada. Hoje em dia, nós temos que ter um cuidado enorme pela judicialização de tudo, mas foi uma grande iniciativa. Acho que esse curso que tem uma capacidade de atração muito grande, e nós temos que fazer uma publicidade maior em relação a isso, porque, por exemplo, outro dia veio um advogado procurando para tentando fazer aplicativos de informática para usar no direito. Então, eu me sinto à vontade de orientar ele, porque ele sabe direito, eu sei a parte de informática. Então, isso de um aluno, tudo. Então, acho que a gente tem que quebrar isso dentro do curso que está sendo quebrado. Área, para mim, acho que chega a um certo ponto, não existe mais. Área de concentração, eu acho que a gente tem que fazer como a moda da palavra agora está disruptiva. Está todo mundo falando isso depois da Nature, que nós não estamos mais fazendo pesquisa disruptiva. Pesquisa que vão dar certo sempre para publicar, etc. Então, eu acho que a gente tem que ter essa coragem, e eu gosto de pertencer a esse curso por causa disso. Obrigado, Vasco. Mais alguém, gente? Ana Valéria, ou outro que eu não estou enxergando Na aqui? ordem aqui, desculpa te interromper, tá até aqui, Maria Tereza, nem respondi. Maria Tereza, Ana Cecília, Valéria e Juliana Crepaldi. É essa a ordem, Monize? Sim, a Ju levantou a mão. Não, era só para registrar a presença dos professores. A Ju levantou a mão, professora Juliana Crepaldi. Tá bom. Tá. Maravilha, gente, eu não estou vendo isso que vocês estão vendo, então ajuda a orientar aí. Sou eu? É isso? Fiquei na dúvida. Tá. Então, não vale elogiar, mas eu vou elogiar mesmo assim, né? Tá brilhante trabalho. Duas coisas rápidas. Primeiro, né, em relação à colocação do Croco sobre o aplicativo que está sendo desenvolvido, eu perdi o início da apresentação. Então, depois, se vocês quiserem, tá, me mostrar, para a gente olhar, é interessantíssima a ideia, mas a gente tem que ter mesmo muito cuidado. A gente tem várias, né, tem legislação de Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente tem que ter um pouco de cuidado, e eu ajudo vocês nisso, tá? Para olhar a parte jurídica, para não ter risco de uma coisa muito bacana, dar dor de cabeça, porque a gente não olhou bem, né? Essas questões legais. A outra coisa sobre o conteúdo da comunicação, primeiro, sim, tá muito legal, né? O movimento que vocês têm feito nas nossas redes sociais. Eu sou chamada aqui na CTIT de blogueirinha do Marco Legal de Inovação, pelo Gilberto, e aí uma das coisas assim que a gente tem que preocupar, olhando essa questão que o Croco falou de um conteúdo regular, é fazer uma colaboração, então uma campanha também, pessoal, com os alunos e professores, para a gente usar publicações e conteúdos que esses professores divulgam, porque a gente faz uma rede, não fica dependendo só, né? Estou querendo dar uma sugestão em cima da palavra do Croco, de que a gente tem que ter cuidado de sempre ter conteúdo, mas fazer essa coisa coletiva, né? Então, olha, a Jeane participou de um negócio legal, faz um conteúdo, né? Participou de um webinar, marca o programa, alguém escreve um conteúdo em cima daquilo, e assim a gente vai ter condição de alimentar, né, as nossas notícias com mais regularidade, tá bom? É só esses dois pontos. Legal. Ô, gente, quem está vendo essa lista das mãozinhas aí que eu não estou vendo, por favor, orienta aí. Professor Frederico Frezar. Sou eu de novo. Eu esqueci alguma coisa aqui embaixo no meio do caminho.
A questão eu acho que foi colocar no grupo B, na produção tecnológica, como eu trabalhei um pouco isso dentro do contexto da CAPES, da área ao qual o curso está vinculado, né, que é a área de Ciência Biológica 2. Então, quer dizer, temos que considerar uma coisa. Primeiro, somos um curso acadêmico, ou seja, eu acho que o que está sendo valorizada mais pela área é a produção bibliográfica, né, em revista de preferência de alto fator de impacto e tudo mais. Mas, então, na verdade, o tecnológico, ele vem com um plus, ou seja, é bibliográfico. Lógico que não precisa ser todo mundo com produção bibliográfica, mas eu acho que a grande maioria tem que ser. O tecnológico é o plus, o que vai dar, se realmente, o caráter, se destacar o programa em relação a outros programas, ou seja, esse programa é realmente destacado em relação a essa produção. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode esquecer da produção bibliográfica, eu acho que é importante. E a participação discente na produção bibliográfica, porque não adianta ter docente altamente produtiva se não publicam os discentes do programa, né? Então, eu acho que essa é uma parênteses que aqui eu estou fazendo aí. Quem que é o próximo, pessoal? Não tem nenhum inscrito, não, professor. Não? Não. Gente, eu tenho puxado vamos dizer assim, a participação dos docentes. Nós ainda temos, de acordo com o nosso combinado, 13 minutos, e aí eu abro a palavra, não menos importante, tá, gente, mas muito mais numeroso, aos discentes para suas críticas. Me permite um comentário, só para poder orientar um pouco mais os alunos, né, os grupos. Seria interessante agora abrir para que eles comentassem o que a banca, vamos dizer assim, fez de considerações, né? E a partir daí a gente avançar para a discussão mais ampla. O que você acha? Ótimo, Alan. E lembrando que você fará o nosso encerramento, tá? Tá certo. Então, só para pôr ordem no que o Alan propôs aí, gente, o grupo A gostaria de fazer algum comentário sobre o que ouviu? Sendo breves e propositivos, tá, pessoal? Vamos ser propositivos e breves nas considerações. Tá, deixa eu fazer o meu posicionamento, até porque eu sou psicóloga, né? E eu faço parte do grupo, então, que a gente está desenvolvendo todo o aplicativo para o MET. E aí, uma consideração importante que foi repassada é com relação às questões éticas e a análise comportamental. Primeiro, assim, a gente não está excluindo ninguém, tá? Assim, o aplicativo, na realidade, ele é para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, com conexão, principalmente, com relação à missão e valores do programa, que é desenvolvimento de protagonismo, com relação às pessoas, né, aos profissionais, aos discentes que participarem, poderem liderar projetos de inovação. Isso é comportamento, gente, assim. Então, o que é para a gente um desafio, é claro que a gente não vai desconsiderar a parte técnica, que é extremamente importante. Eu sou do mundo... Eu não sou do mundo acadêmico como vocês, eu sou do mundo corporativo, e a dificuldade que a gente tem hoje é muito com relação ao comportamento. Então, uma pesquisa anterior ao programa, quando a gente conversou com o mercado, é que eles não estavam preocupados com a parte técnica, mas que eles também estavam preocupados com a parte comportamental. Então, é um início. Então, ele não é um peso, ele não exclui as pessoas, até porque eu sou psicóloga, eu tenho todo um comprometimento ético ali, né, de fazer uma coisa extremamente importante, que é desenvolvimento de pessoas. Então, eu trabalho com desenvolvimento de soft skills, de comportamento, do que com exclusão. Então, a gente vai impulsionar, através desse aplicativo, uma conexão. A gente não vai excluir, a gente vai impulsionar a conexão, como acontece nos processos pelo LinkedIn, por outras ferramentas aí. Tá? Só essa consideração que eu gostaria de fazer. E é claro que a gente, como, né, pesquisadores, tentamos entender o que é esse primeiro protótipo nesse momento, esse primeiro variável que a gente rodou, né, esse primeiro formulário, e assim que aumentarmos o banco de dados, as novas conclusões, ou realmente esse match, se existe essa convergência, tudo isso a gente vai analisar até o final, né, dessa disciplina. Então, por isso que ainda está em fase experimental e pretendemos também, com a ajuda dos docentes, construir melhor um questionário, de repente, em outro momento. Então, assim, eu acho que é um trabalho coletivo, sim. Apesar do Grupo A estar nisso, é um trabalho que envolve todas as nossas frentes.
E o foco é facilitar a formação do discente e para o professor, né? Quando eu vejo no mundo corporativo, eu falo, gente, mas o professor não tem ele não sabe quem são os alunos que estão chegando, de comportamento, de onde que ele vem, né? Assim, na empresa, a gente cria um mapa estratégico de time para poder fazer gestão, e na universidade, onde que isso pode entrar, né? Então, assim, a ideia realmente é trazer uma conexão de desenvolvimento de pessoas a partir da conexão. Tá? Isso não é para excluir, só para... Porque, né, o meu conselho de psicologia, assim, né, eticamente, a gente tem que trabalhar aí com desenvolvimento de pessoas. E a ajuda do professor escolhe também a trilha acadêmica de cada discente. E isso também isso aí. Uma interface que a gente vai ter com o grupo B, que o grupo B vai... Facilidade, maravilhoso. Desenvolvimento de pessoas, gente. Treino de... Se eu conheço soft skills, eu desenvolvo muito fácil o processo de ensino-aprendizagem. É isso. A gente agradeço e passo a palavra para o grupo B. Não, mas o professor Croco levantou a mão, vou deixar ele falar primeiro. Perdão. Croco. Não, é só para esclarecer um pouco, porque o negócio da questão ética que eu falei não é desconsiderar as questões da psicologia. Eu já fiz, em organizações que eu trabalho, a gente já trabalhou com psicologia, com coaching, no Diaba 4, todos esses instrumentos que a gente utiliza. A minha preocupação é com o uso final do dado que você gera. É essa que é a preocupação. Você gera uma escala de match. Foi mostrado aqui uma escala de match, né? Esse uso que é o problema. Porque, na minha organização, quando eu fiz, o resultado final da avaliação lá ficou... eu nem quis ver, que era o presidente da associação, mas ficou entre o funcionário e o coach. Não tem uma divulgação, não tem um uso. Esse uso desse resultado final, do match que você fala, e qual o grau de abertura ou não abertura que você vai dar para ele. O programa pode fazer, porque no limite, eu tenho lá os meus dados lá nas várias bases, qualquer um pode gerar um algoritmo e saber se tem match comigo ou se não tem match com outro. O problema é a utilização que se dá desse resultado. O grau de publicidade que se dá do resultado. Tá? Então, é essa preocupação que eu fiz. Porque aqui foi mostrado a Alé e o grau dele, vocês já mostraram aqui, com vários professores, o grau distinto de match. Aquele slide, ele é passível de alguma questão ética? O uso, é essa a pergunta, porque você está, tudo bem, utilizando os dados que estão públicos, que são os dos professores na UFMG. Mas você trabalhou aqueles dados para fazer alguma coisa e não ficou só com você. Você deixa... Ou pode ou não pode deixar claro. Então, a preocupação é essa, viu? Não é não ter um match, não é não ter o programa, é o uso que se faz daquele resultado. Só para... Eu tenho uma pergunta rápida. Caso vincule, né, esse aplicativo à instituição, ao programa em si, tem uma proteção maior? Isso é uma pergunta que realmente eu tenho dúvida. A Juliana que vai ter que responder isso, mas se você vincular o programa, você tornou público de alguma forma. Um trabalho feito pela minha, sem necessariamente eu dar minha autorização. Ok. A gente vai considerar, é importante mesmo. A solução foi colocada, né? O Croco apontou a Juliana prontamente já se colocou à disposição, então isso é um ponto a ser adotado e vocês vão correr atrás aí, a gente não vai resolver ele agora. Né? E se me permite um comentário, Croco, a ideia é que o aplicativo não seja amarrado juridicamente, mas seja capaz de uma perspectiva jurídica de ser implementado, entendeu? Então, assim, acho que a perspectiva do aluno me parece essa, é algo que ajude, não que crie problemas de evolução desse processo de atração docente. Então, é esse o sentido do aplicativo, que eu entendi na fala, na apresentação dos alunos. É isso mesmo, Alessandra e Thiago? Sim. É isso aí. Mas a gente vai considerar, porque é importantíssimo. E tem uma pergunta da professora Ana Valéria aqui também no chat, relacionado a isso. Exatamente a pergunta do professor que não dá match. Ela traz questionamentos, né? Assim, com essa mesma preocupação do Croco, ela traz várias reflexões aqui. A ideia é que não exista match, gente. Tipo assim, não é que não deu, você está fora. Não é isso, mas a gente vai analisar melhor. Temos que aprofundar. Todas as considerações são super importantes.
A turma do grupo B gostaria de fazer alguma colocação sobre o que ouviu aqui hoje? Ei, professor, boa tarde. Primeiro, agradecer todos os comentários aí que vão enriquecer bastante o nosso trabalho, e vindo dos professores é super importante, porque a gente fez a reflexão ano passado com os alunos, né, a gente teve muita coisa do que veio nas nossas ações, veio da percepção dos alunos, então é super importante a gente ter a percepção dos professores, então reforçar aí os professores que estão presentes, responderem, por favor, o nosso questionário, porque ajuda a mapear as ações. E só pontuar algumas falas que o professor Fresar e o professor Croco também ressaltaram. A primeira coisa é a questão das trilhas, elas não são obrigatórias, e foi uma dor que a gente viu nos alunos, e a gente viu também outros programas interdisciplinares, Conceito 7 na CAPES, que a gente também fez esse bench, que é importante de ter uma sugestão de trilhas para o aluno se posicionar, principalmente quando chega, que ele fica muito perdido, para onde vai fazendo um monte de coisa, e faz, em algumas falas dos professores que a gente entrevistou, ficou claro isso também. É tão legal o programa, é tão diverso, a gente quer fazer tanta coisa, que se a gente ficar fazendo várias disciplinas, a gente faz milhões de créditos e não termina uma tese de qualidade. E a outra coisa é sobre o produto tecnológico. A gente, isso foi muito conversado com nossos tutores, né, professorado, professor Alan, professor Rochelle, e de forma alguma abrir mão da tese, de escrever um documento, ter uma publicação. O que a gente mapeou é que não a tese, precisa ter alguma coisa a mais. A gente precisa mostrar ali a relevância do que a gente está fazendo mesmo e o que está sendo inovador no nosso trabalho. Então, ter o documento escrito com qualidade, por isso que a gente está propondo esse modelo. Até ontem, na aula do professor Alan, teve os grupos de alunos discutindo lá a falta de ter um modelo para... tem pessoas que gostam de ter modelo, né, para seguir, fica mais fácil. E incluir nesse modelo aí os outros produtos tecnológicos. Então, a gente tá com essa preocupação aí de produzir mais coisas, porque a gente fez essa análise também nos relatórios da CAP, a importância, né, da disseminação do que a gente está produzindo de conhecimento científico também e acadêmico. Então, só para não ficar parecendo que as trilhas serão obrigatórias e que a gente está falando para ter um ou outro, de forma alguma. E aproveitar aí que a professora Juliana, foi super legal a fala dela, e a gente mandou um e-mail também, a Letícia mandou, que para ter essa contribuição, a gente vem aí por conta do evento que a gente fez ano passado no Parque Tecnológico, né, que foi a materialização, né, professor, da nossa interação com o BH Tech lá, o Workit, ano passado foi um sucesso, esse ano a gente vai repetir de novo, e a gente vem mobilizando as redes, e a gente tem pegado exatamente muita coisa do que a gente vê publicado nas páginas dos professores, dos parceiros. Se vocês enviarem um e-mail com as publicações para a Letícia, a gente consegue estar atualizando essa página, e tem uma rede, uma comissão de redes, de alunos que vem fazendo isso. E até para a gente proporcionar essa continuidade, quero sugerir aqui aos professores presentes que participam do colegiado, que isso seja incluído como crédito, daqueles créditos extras, que os alunos participem dessas ações e que seja incluído como crédito extra, porque isso vai motivando a comunidade. Então, e quero agradecer super, porque a presença de vocês, o tempo de vocês, né, de todos vocês professores, e agradecer imensamente os professores que já responderam o nosso questionário e já se disponibilizaram de participar da nossa live, e também mandaram a foto e as temáticas de orientação para a gente divulgar nas nossas redes, que está fazendo o maior sucesso e está ajudando demais, até mesmo para os alunos que já estão inscritos nos programas, que muitos não conhecem, nem sabem tudo que aqueles professores que estão no programa são capazes de orientar. Muito obrigada para todos. Gustavo levantou a mão, deixa eu só dar um jump. Eu queria passar a palavra a você primeiro, por favor. Ah, tá. É só porque eu sou do grupo, eu queria complementar a Ronise, agradecendo ao professor Frederico, fiz uma lista aqui de todas as sugestões, e sei que o senhor respondeu o nosso questionário também, que a gente está analisando. É só para falar desse desafio que a gente está perpassando, né, entre apoiar o aluno, mas também entender a demanda do professor, então a gente não tem como colocar um quadro aí de disciplinas rígido, né, porque a gente também tem escutado as falas dos professores em relação a ficar engessado com uma disciplina obrigatória. Então, todas essas orientações que a gente quer colocar dentro do que a gente está chamando de trilhas, para elas se materializarem, perpassam justamente por vários desafios ali, também para a gente chegar num documento no final que ele seja
possível de ser executado, né? Senão vai ser só mais um documento que não vai ser implementado. Então, a gente está analisando aí o que é possível, né, de ser feito, efetivamente feito. É só para dar esse highlight aí no que a Ronise falou. Gustavo? Eu queria falar do meu grupo, eu só levantei porque o que eu achei que a Ronise tinha terminado, eu queria falar do meu grupo, que é o C e D. Tá, então, passamos então para o grupo C agora. C e D. Posso? Pode ir, Gustavo. Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos do colegiado, para mim eu gosto particularmente desse tipo de ação, e para mim é uma honra participar. Bom, eu quero dizer a respeito de duas coisas. Primeiro, falar que eu, como professor Ado, não gosto muito de elogio, particularmente, tá? Eu detesto ser elogiado. Eu não me sinto à vontade, eu sinto que eu não sou merecedor. E eu quero dizer de duas coisas. Primeiro é o seguinte, que a estratégia que nós fizemos, que nós elaboramos com relação ao estágio, eu já tive até a oportunidade de falar isso com alguns dos meus colegas que estão no meu grupo, que eu achei extremamente bem feita. Eu falei assim, nós estamos realmente no caminho muito correto aqui. E eu acho que a opinião dos senhores das senhoras vieram só corroborar com o que eu penso. Eu acredito que nós estejamos no caminho correto. Dito isso, falar do plano de comunicação que nós estamos estabelecendo, o professor Croco colocou um ponto, no meu modo de ver, interessante, perspicaz e importantíssimo. Não adianta ter uma comunicação num espaço de tempo se o programa é perene. Não adianta você fazer um disparo em massa durante 10 dias para um programa que vai durar a vida inteira. Então, eu concordo que a estratégia de comunicação ela é importante, mas muito mais importante seja o conteúdo do que vai ser apresentado. Agora, nós temos que fazer uma pequena reflexão, que é o seguinte, os alunos passam, o programa permanece. Certo? Eu, por exemplo, estava conversando com o professor Rochel, acho que tem 2 semanas ou 1 semana, não me recordo agora, o seguinte, eu estou preocupado porque no final do semestre eu vou terminar essa disciplina e eu não sei como é que eu vou dar continuidade no semestre que vem, se vai haver uma disciplina que vai dar continuidade a quem já está hoje. Ou seja, eu não sei se eu vou passar o bastão para novos alunos que vão ter que começar a fazer tudo de novo, se inteirar. Então, eu acredito que isso tem que partir também, aliás, partir muito mais dos gestores e dos professores do programa. Porque é eles que são os perenes nessa história. Nós, alunos, vamos passar. Cada semestre tem uma turma nova que está entrando, uma turma que está saindo. Entendeu? Nós não vamos ter essa responsabilidade para sempre. Uma hora nosso vínculo acaba. Agora, os dos senhores só vão acabar com a aposentadoria. Certo? Então, é importante que o programa se elabore, que o programa tenha uma filosofia e que os alunos sejam um suporte a essa filosofia para que ela seja perene. Entendeu? E isso nós podemos até criar um arcabouço, apresentar, mas essa perenidade, lato sensu, me desculpe se eu estiver errado, ela não nos compete. Essa aí é uma atribuição daqueles que têm um vínculo permanente com o programa. É a minha opinião, eu peço que me corrijam se eu estiver errado. Agora, eu acho a crítica extremamente válida e extremamente positiva. E acho que nós temos o dever, e acho que nós temos a obrigação, mais até do que o dever, ou o dever mais do que a obrigação, de apresentar pontos para que essa comunicação seja perene. Agora, implementar a perenidade dessa comunicação, aí eu acho que já não nos compete. Muito obrigado. Mais alguém dos grupos C e D gostaria de fazer alguma colocação? Se não, eu passo para o encerramento do Alan. Muito bem.
Bom, primeiro agradecer o Croco, o Fresário e o Tagliati, né, pelos comentários. Eu acho que foram muito pertinentes todas as suas ponderações e pontuações sobre quais são os riscos, né, e quais são as possibilidades que essa proposta de implementação de ações carrega. Eu acho que tem 3 pontos centrais que os grupos trabalharam, eu acho que foi uma forma muito positiva, que é pensar no engajamento, na atratividade, na visibilidade, tanto do programa quanto de todo o grupo que está envolvido nesse programa. Então, ou seja, são 3 pontos fundamentais, ou seja, engajamento docente e discente, que responde um pouco a preocupação do Gustavo, a atratividade que o programa tem, que está vinculada à ideia de comunicação, e a visibilidade que o programa passa a assumir, até que o Vasco comentou muito isso fortemente, quer dizer, a gente está tendo um nível de engajamento, de atratividade muito alto por parte dos candidatos que se interessam pelo programa. Então, são 3 pontos importantes. E a saída me pareceu muito inteligente, buscar a vinculação com as redes sociais. Acho que esse é um caminho interessante. O aplicativo, os estágios, enfim, o conjunto de ferramentas que foi proposto tem um vínculo com o que exige mais atual em termos de pensar essa forma de interação com as pessoas, são as redes sociais. Mas tem um risco. O risco é a gente não garantir essa perenidade, viu, Gustavo? Então, eu concordo com você. Nós temos que ter esse cuidado e cabe à coordenação e cabe ao corpo docente assegurar como vai ser feita essa perenidade sem comprometer esses pilares que estão colocados no programa. Então, acho que a gente tem um passo importante nessa apresentação de hoje. Avançamos muito em relação ao ano passado. Temos ações concretas. Agora, precisamos ajustar as ações a que a gente tem em termos de necessidades e de aspectos jurídicos normativos que vão também, de uma certa forma, dar o norte do nosso trabalho, né? Um ponto que eu quero chamar a atenção de todo mundo, e a gente tem que ter muito cuidado, é como viabilizar isso, né, Ada? A gente está preocupado com o ponto de viabilizar isso financeiramente e institucionalmente. Quer dizer, deram uma saída interessante, conseguiram um programa de comunicação gratuito. Não sei como é que vocês fizeram isso, mas vocês negociaram com uma pessoa que tinha uma proposta financeira, mas conseguiram trazer gratuitamente para o programa. Isso é importante também, tá? Ou seja, vocês têm capacidade de negociação e de persuasão. Agora, é fundamental que tenhamos nesse processo a participação docente. E a gente tem que garantir esse engajamento o tempo todo. E parece que as ações vão ser continuadas no segundo semestre, com uma nova disciplina que vai permitir essa interligação com o que está sendo feito hoje, como vai ser proposto lá para frente. Então, a gente vai ter que monitorar a implementação dessas ações lá na frente. Então, esse aplicativo que vai surgir aqui dessa ideia, já com algumas características próprias, pode ser evoluído e vai ser implementado e vai ser acompanhado por vocês. Então, não é um trabalho só nosso, é um trabalho de toda a comunidade que está envolvida no programa. Nós temos esses desafios pela frente. Mas acho que assegura, de toda forma, esse engajamento é fundamental. O curso é atrativo e o curso dá visibilidade. Então, a gente tem que ter esses pilares muito fortes que se vinculam às propostas dos nossos alunos, às propostas que foram feitas aqui. Eu acho que está muito adequado, depois de exercício que a gente fez aqui, que é um exercício concreto, viu, Croco? A gente tem uma coisa concreta de ações aqui que tem tangibilidade. Embora a gente esteja no campo da experimentação, já tem tangibilidade. Você buscar uma base de dados que já existe de docente, você elimina o trabalho docente que vai ser feito posteriormente. Quer dizer, nós já temos as informações. E até conversando aqui no paralelo com o Grupo A, você pode buscar informações que já existem no LinkedIn, nas redes sociais, que ajudam a alimentar esse banco de dados. Então, a gente tem essa possibilidade muito grande de fortalecer o software, de fortalecer o aplicativo. Da mesma forma que o plano de comunicação tem que estar atento a essa questão da perenidade. Não pode ser um plano de comunicação só para o momento. Não, a gente tem que garantir que, independente de termos hoje uma boa visibilidade externa, a gente tem que ser mantido ao longo do tempo. Como é que vai ser feito isso? Não sabemos ainda, de fato, não tem essa resposta, mas vamos ter que garantir isso. E as coordenações que forem surgindo ao longo dos anos vão ter que se comprometer com o plano de estratégia que está em curso. Claro que ajustando a rota, mas vão ter que se comprometer com esse processo de ajustamento e de manutenção de uma filosofia que está sendo trabalhada ao longo do tempo, né? Então, me parece que está sendo um bom caminho, e foi um bom exercício, eu acho que foram muito boas as contribuições, tanto do Fresar, quanto do Croco, quanto do Tagliati, e que ajuda a melhorar essas ferramentas que estão sendo colocadas pelos grupos, né? Não sei mais o que poderia ser colocado, Adam, em termos de relato. Eu fiz uma série de considerações aqui que eu vou passar para os grupos, mas eu acho que, fundamentalmente, foi muito bom esse momento com os grupos, e reitero, nós temos que garantir que essa permanência seja frequente de vocês estejam junto conosco o tempo todo, né? Não só nesses momentos episódicos de avaliação, mas devemos ter vocês o tempo todo com o acompanhamento dessas ações e com esse acompanhamento desse plano estratégico, tá bem? É isso. Obrigado, pessoal. Tá ótimo, Alan. Eu vou só agradecer também, assim, especificamente ao Vasco e à Ana Valéria pelas contribuições aqui. Eu acho que o Rafael também lá no início, e todo mundo, aqueles que contribuíram e eu não pesquei aqui, eu peço desculpas.
E, gente, apesar disso aqui ser um processo avaliativo, a gente poderia agora dar notas e coisa e tal, mas eu não sei como é que, principalmente, Croco e Fresar se sentem em relação a isso. Fica um pouco estranho, não fica? É porque ela dá nota, não. Então, aqui, depois de aplicar... Depois de aplicar, corrigir prova, a pior coisa que tem na academia é dar nota, gente. Eu odeio dar nota. Não. É verdade. Por isso eu dou 100 para todos, então aí... dá 100 para todo mundo. Um dia a gente vai evoluir para parar de fazer avaliação. Exato. Evoluir para chegar olha, ali. Eu não daria 100 não, viu, Fresar? Porque senão eles vão ficar muito confiantes que, tirar a nota máxima, né? Daria no máximo 8,5 para poder... Ó, vocês vão ter que chegar almejar uma nota melhor, né? A gente não caiu o ritmo aqui? Não caímos o ritmo do semestre passado, não. Posso fazer uma colocação? O professor Frejá é o sonho da minha vida, desde que eu entrei no pré-primário até hoje, era ter um professor que só me desse 10. O meu sonho. Tá ótimo. Mas foi uma brincadeira, né? A gente pode fechar nos 8,5. Tá ótimo. Ô, gente, mas então, novamente agradecer aos colegas que participaram aqui, agradecer aos alunos também, principalmente a turma que apresentou, viu, pela competência e por manter o tempo, uma coisa sempre muito valiosa. E com isso eu acho que a gente pode encerrar, gente. E eu, Alan e Rochelle vamos discutir internamente e depois contamos para vocês se vocês ficaram com 8,5 ou 10. Tá? Só um último comentário, me permite, só porque eu estou vendo o Croco aqui, eu lembrei. O Croco, nós já temos a rede, viu? Já temos um ecossistema montado, tá bom? Depois a gente precisa sentar e conversar sobre ele, tá bom? Lembra daquela figurinha que você viu ano passado, que os grupos elaboraram? Já chegamos muito ponto. Interessado. Muito interessado. Depois a gente vai sentar e conversar sobre ele, tá bom? Beleza. Bom, gente, obrigado, então, pela participação de todos e todas. E obrigado, gente. Obrigado. Boa tarde. Até mais, pessoal. Valeu, gente. Até Tchau, mais. gente. Boa tarde. Tchau.